E mais um podcast CRM Paraíba. Eu, Cláudio Orestes, estou hoje com o Dr. Flávio Melo. Flávio Melo ele tem uma vasta experiência na área de comunicação digital e ele está aqui para a gente aprender com ele. Flávio, por favor. Cláudio, é um prazer estar aqui contigo. Eu espero ajudar um pouquinho com a minha trajetória a que os colegas tirem um pouquinho as travas aí que faz com que eles tenham um receio de estar no digital. Eu gosto de dizer que o digital é inevitável e vou tentar convencê-los a não terem medo de estar aí nesse novo mundo. Eu queria que você falasse assim, da sua experiência profissional como médico, pediatra, e para que a gente tivesse uma noção e como você conseguiu trilhar para um caminho bem mais amplo. A história é longa, certo? Eu vou tentar resumir. Certo. Antes de tudo, eu gosto de dizer que eu sou um pediatra interiologista. Então, eu já digo logo que eu comecei nadando contra a maré, né? Eu fiz o curso de medicina na UFPB e fazer residência médica de pediatria no IMIP, em Recife. Porém, nesse meio tempo, entre eu terminar o curso e ir para Recife, eu encontrei a minha esposa, Marília, que mudou o rumo da minha vida para melhor e, ao mesmo tempo, também me fez ter vontade de vir para o interior, porque a família dela morava em Bananeiras. Sim. Então, ela foi fazer mestrado e eu residência em Recife, e a gente, quando terminou, foi terminando a residência, a minha vontade era ir para o interior. Voltar para uma cidade pequena, né? Então, Um desafio um grande. desafio bem grande, né? Eu lembro que os meus preceptores diziam assim: rapaz, você vai se perder lá no interior, aqui você poderia ficar para fazer. Eu já deixo enfermaria aqui para você tomar conta. O EMIP vai fundar uma faculdade como fundou, você tem todo o potencial para ser professor. E aí eu dizia lá, o doutor Rubem, que era meu chefe, né, um chileno, foi meu mestre, um dos meus mestres na residência, o doutor Eduardo Jorge da Fonseca, que é do CFM. Eu dizia, não, eu quero voltar para o sossego do interior, que um dia, quando eu era criança, eu morei muito tempo no interior. E, de fato, eu enfrentei esse desafio. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu sou médico raiz. Eu fui para Bananeiras, trabalhei em saúde da família. Quando cheguei lá, abri meu consultório de pediatria. 6 meses depois que cheguei, trilhei inicialmente um caminho que não era ligado a essa situação que eu estou hoje. Mas, dentro de mim, existia uma grande... Desde pequeno, eu gostei muito de tecnologia em si, né? Então, eu sempre gostei de computador, gostei de adotar as tecnologias novas, até mesmo na medicina. Eu não sei se você chegou a ter, mas eu lembro o Life Drive, que era um Palm Top, que era Eu lembro demais. Prenúncio disso, Isidro. né? Prenúncio de um smartphone, né? E quando cheguei lá, realmente, durante um bom tempo, eu fui ser médico raiz. E somente, digamos, em 2016... que foi o momento que eu vi que as redes poderiam me dar um caminho, projeção. uma projeção, mas não com intenção inicial de nenhum tipo de ser o que é hoje para mim, que é uma parte do meu trabalho mesmo, mas sim como uma forma de difusão de conhecimento, uma espécie de hobby mesmo no começo, sabe? Eu estava ligado... De distração Isso, até. de certa forma também eu já estava ligado à tecnologia, porque em 2011 iniciou aqui na Paraíba o projeto da rede de telemedicina. Sim. E eu me vinculei a essa rede em 2011, então desde 2011 também trabalhava com a rede que hoje se chama Rede Cuidar, né? Então é uma rede que interliga os hospitais pediátricos da Paraíba inicialmente para dar assistência à distância a crianças cardiopatas. Eu tô até hoje na Rede Cuidar, então é um longo caminho nisso aí, mas em 2016 eu entrei na rede social, digamos assim, como pediatra. E aí, de lá para frente, nesses 8 anos, eu comecei a crescer e ver as potencialidades para mim, para o médico, inclusive, de você estar no digital fazendo a coisa certa. Porque eu sempre procurei estar no digital, mas trilhar um caminho dentro dos preceitos da medicina antes de tudo. Então, isso fez com que eu primeiro ficasse no Facebook, aí depois eu cresci muito no Facebook, mas o Facebook ficou um espaço limitado. Um espaço limitado ou muito conturbado, então parecia ser muito conturbado, vive uma espécie de burnout digital ali no Facebook, por inexperiência também, que eu ficava ali tentando travar os embates, onde na verdade eu não precisava fazer isso.
Mudei para o Instagram, comecei do zero no Instagram e para você ter noção, eu saí do zero no Facebook para uns 180 mil pessoas lá na minha página e fui para o Instagram do Instagram no zero e hoje que estou falando aqui com você, mais 680 mil seguidores depois de uns Quanto anos. mesmo? 680 mil. 600, não é 680 não, né? Não, é mil. É mil. E assim, e hoje, não só trabalhando, digamos assim, considerando o meu posicionamento digital, dou mentoria para médico, então tem uma empresa, junto com o meu sócio, que é da área de marketing, para ajudar o médico no digital, infoprodutos, faço iniciativas educativas para a indústria farmacêutica, trabalho no startup, todas essas potencialidades. Então, você praticamente imergiu nessa área. Isso, né? Exatamente. Então, hoje continuo fazendo a pediatria, atendendo no meu consultório, faço atendimento por teleconsulta, mas hoje eu digo que 50% do meu trabalho é no digital. Assim, primeiro, você foi na contramão do que a pessoa habitualmente esperaria, que era ter uma clientela em um lugar de referência, principalmente capital, que a grande maioria quer ficar na capital, Sim. E você trilhou um caminho pelo interior. Sim. E aí o que torna mais ainda surpreendente é que você conseguiu sair do isolamento do interior para ter uma comunicação massiva com um público enorme. E aí você se transformou, na verdade, num pediatra global, digamos assim. E isso é uma característica marcante de uma pessoa que teve a visão de entender o quanto o potencial da comunicação e principalmente das mídias, elas teria como um papel que você desempenha muito bem, a questão de conteúdo, educação. Essa aspecto ainda tem um fator interessante, que é a qualidade de vida, que eu acho que é diferente de uma capital para o interior, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas me diga uma coisa, é lógico, não foi de uma hora para outra, como você colocou. Teve, eu acredito, muitos desafios e teve, assim, oportunidades, né? Sim. Vantagens. Quais foram os maiores desafios que você teve para começar a ter o engajamento, para ter o entendimento do seu trabalho como referência? O primeiro desafio de todo médico, eu acredito que todo mundo que está me assistindo aqui tem essa dificuldade, é se comunicar em um ambiente que não é mais a zona de conforto, por exemplo, do consultório. Uhum. A gente estava conversando um pouco antes aqui, eu estava dizendo isso, né? Às vezes eu falo para os colegas, olha, nem que você coloque um boneco na sua frente e faça de conta que é um paciente para gravar um vídeo, eu tenho certeza que se você fosse gravado explicando, muitos colegas se fossem gravados, explicando ao paciente, conduzindo uma consulta, explicando um diagnóstico, explicando uma questão, eles veriam que eles têm essa potencialidade de comunicação. Apenas digamos, você não vai estar falando para um ou dois, você está falando para milhares, né? Uhum. Então, a primeira coisa é aprender a se comunicar como a gente não se comunica, como a gente não aprendeu. A gente aprendeu a comunicação 1 a 1, num ambiente fechado. No máximo ali numa enfermaria. Interessante que a faculdade não deu nenhuma dica. Nenhum. Então a gente não é formado para ser um bom comunicador. E para ser um médico que vai comunicar, vai fazer uma consulta, mas as habilidades de comunicação que envolvem empatia, a questão de julgar as palavras, até mesmo de oratória, né? De você saber fazer uma oratória boa, a gente não é treinado. Eu falo duas coisas muito que eu vejo que faltam para o médico, né? O treinamento na faculdade para ele ser empreendedor, porque parece que todos os médicos são formados para ir para o sistema público, né? E atenderem, mas muitos vão para o sistema privado, mas sofrem porque não aprenderam sobre negócios, empreendedorismo, etc. E são preparados para ser empregado. Isso. E o outro lado é comunicação. E aí a comunicação, antes mesmo de existir o digital, que eu falo que é somente um meio potente,
Antes, tinham médicos que que se destacavam na comunicação e você via que, vou dar um exemplo, Drauzio Varela, por exemplo, é um Sim. referencial. Então, ele tornou-se um referencial de um médico que é um bom comunicador, né? E o digital apenas potencializa isso, mas com certeza não foi na universidade que ele aprendeu. E imagine essa necessidade, o quanto vai aumentar agora quando o médico deixar de ser burocrata e precisar se comunicar cada vez melhor na era da inteligência artificial interpretando dados. Então, primeira coisa, primeiro desafio, aprender a me comunicar com um grande público. Então, como eu falei, a gente começa vendo que você, no caso, no Facebook, não existia vídeo, né? Era escrita. Mas mesmo na escrita, eu me considero um bom escritor digital, digamos assim. E aí dava engajamento, mas o engajamento ele é pro bem e pro mal, né? Você tinha, especialmente quando você toca em temas dicotômicos, polêmicos, você atrai o positivo e o negativo. Eu falo que Facebook naquela época você falava que era cinza, um dizia que era preto, o outro dizia que era branco, mas não era cinza. E você conciliar isso... É difícil, né? Controlar os seus humores ali. Enfim, então esse foi um grande desafio. O segundo desafio, eu acho que esse vem depois, é você entender que você precisa ter constância, né? É a regularidade e a disciplina. A perseverança. Isso, porque não se cresce da noite para o dia, não se ganha notoriedade da noite para o dia. Eu estou falando aqui com quase 9 anos, em março agora, 9 anos nesse processo. Eu acredito que, assim, eu sempre tive essa ideia que qualquer coisa que você vá fazer, você precisa dedicação. Isso. Se não tem como se dedicar, nem entre. Isso. E ao longo do tempo, outra coisa que eu sempre repito é que é preciso virar uma chave. Se você está ali como médico e não como uma pessoa, né, como no seu perfil pessoal, você tem que dedicar um tempo sério do seu trabalho para fazer aquilo ali. Uhum. Quando você terceiriza, geralmente não funciona tão bem. Nem sai do jeito que você quer. Isso. Não estou criticando aqui os profissionais que trabalham nessa área, mas apenas que o desenvolvimento de uma personalidade digital é muito dependente vinculado, de você. E assim, e também assim, pode auxiliar, mas quem está no comando é você. Isso. E identificar o que de fato corresponde a como você quer ser visto ou não. Exatamente. E aí o que é que acontece? Tem que virar uma chave. Eu falo, você não é mais um consumidor de conteúdo, você é um produtor de conteúdo e você tem que dedicar seu tempo para isso. Às vezes os colegas falam assim, não, mas eu já tenho tanta coisa para estudar, ou não tenho tempo, será que agora eu vou ter que estudar Instagram? Não, você não vai ter que estudar isso. Você vai ter que conhecer o básico, que não é difícil, tem pessoas postando todo dia ali. Você vai ter que ter uma espécie de prova de conceito de como você quer trabalhar, mas principalmente tem que levar a sério. Se eu abro aqui meu Instagram para você vai ver que eu consumo muito menos tempo nas redes do que o colega que não está na rede e está sendo um consumidor de conteúdo. Ele poderia estar pegando esse tempo e transformando para o bem dele, né? Lógico que isso é cada um que decide. Então, segundo desafio foi exatamente virar essa chave e em algum momento, eu acho que 3, 4 anos depois, dizer assim, peraí, isso aqui para mim está dando certo, eu vou levar a sério como um profissional mesmo. Uhum. Então, o segundo desafio é esse. E o terceiro é manter isso e expandir, né? Manter e expandir seria justamente começar a ver as potencialidades. E hoje, como eu disse, 50% do meu trabalho é a medicina de atendimento e 50% são as coisas que eu faço no digital. Então, o médico hoje tem muitas potencialidades de, inclusive, oportunidade de trabalho na área digital em várias frentes que ele nem imagina que ele pode ter. E é uma oportunidade que muitas vezes está sendo perdida. E a gente viu uma revolução grande, particularmente a partir da pandemia, e que os meios de comunicação e a própria telemedicina, ela oportunizou e oportuniza um acesso que antes não era, digamos assim, confiável ou era estruturado como é hoje. Exatamente. Agora, uma coisa que eu fiquei em dúvida também, Flávio, é a questão assim,
a questão técnica. No interior, você sentiu alguma dificuldade de acesso, de facilidade de comunicação? Porque a gente sai um pouquinho da capital e o 5G passa a ser 3G. Olha, para falar a verdade, eu acho que essa coisa não foi um limitador, sabe? Uhum. Porque lá eu sempre tive. Bom, quando eu cheguei em Bandeira em 2005, era a internet e a rádio. Nessa época eu não estava no digital, mas em 2016 a gente já tinha fibra ótica lá. Ah, E aí eu tive essa sorte, né? Não vou dizer que não houve perrengues assim, aconteceram, mas não que me atrapalhassem, não. Eu acho que outro grande ponto que às vezes os colegas colocam como limitador, né? É achar que para você estar no digital, exemplo, né? Nós estamos aqui gravando num estúdio muito bem estruturado, sensacional. uhum, Mas o médico não pode colocar como paradigma para ele começar a ter que ter um estúdio desse em casa. exato. Basta ele ter o smartphone dele e ter um tripézinho e ele começa. Inclusive, eu diria que hoje o conteúdo gravado de forma mais artesanal, Artesanal. genuíno, tende a engajar mais do que o conteúdo formatado. Lógico que o conteúdo formatado é necessário porque ele vai a reboque do conteúdo das instituições, obviamente, e também vai ajudar a consolidação de autoridade. Porém, no começo, sei lá, o colega que está aqui me vendo, se ele botar um tripézinho e começar a conversar com um público que está ali mesmo pequeno, a chance dele ser reconhecido como alguém mais próximo de fazer aquela conexão que a gente quer que faça é maior. Tem dois aspectos aí que é um emotivo, né? A pessoa fala, entre aspas, com o coração, a pessoa percebe e identifica ali que alguém como ele, carne e osso, Isso. e isso é interessante para o início, para que as pessoas conversem. Eu sempre digo assim, melhor do que se comunicar mal é não se comunicar. Aí você, de fato, não tem como iniciar, não tem como progredir, porque o pontapé inicial tem que ser dado de alguma forma. E a característica que você falou é, com o passar do tempo, você vai colocando filtros que tenham uma abrangência maior e um padrão e um modelo, não é isso? Exatamente. Eu acho que refinar a comunicação, refinar o formato do conteúdo, pode se tornar de certa forma, uma necessidade, uma vez que você já tenha se consolidado. Sim. Mas na subida, dá para ir de chinela havaiana e de camiseta. Isso até ajuda, entendeu? Então, assim, hoje eu posso dizer que eu ainda continuo criando o meu conteúdo, fazendo vídeo genuíno, etc. Mas, por exemplo, eu estou gravando aqui com você e vou propagar um conteúdo que vai vir num formato muito bem elaborado e que vai me ajudar no processo de ir consolidando a autoridade. Então, eu acredito que é uma mescla, né? Mas, Uhum. assim, não coloque limitação. Eu tenho que comprar um iPhone É, 16 ou uma eu- câmera profissional para gravar, nada disso. tem gente que diz, se não for assim, eu nem faço. Isso são aquelas objeções que não tem a ver com, tem a ver com um processo interno de rejeição É, ao novo, né? Essa exato. novidade. Agora tem uma coisa que você falou, temas polêmicos. Sim. E temas polêmicos, inevitavelmente, a gente tem em todas as áreas e particularmente em pediatria são muitos, porque você tem um entendimento que não é uma consulta individual, é uma consulta coletiva, Familiar, né? coletiva com a família e que tem uma carga muito grande de coisas pessoais, de tradição, de ouvir dizer, que chega até o pediatra para ele desmistificar, para ele orientar, e nem sempre tem a aceitação que você espera. Como é lidar com temas polêmicos e assim, como você conseguir superar algumas entraves que eventualmente pode surgir?
Acho que a primeira coisa é entender assim, sabe? Você pode até tocar, trabalhar com esses temas polêmicos, eu vou falar aqui de alguns, mas você tem que ter, antes de tudo, né? Primeiro, considerar sempre, a gente tem que seguir o que está lá na Kodami, tem que ter um cuidado Sim. muito grande para não ser sensacionalista, porque quanto mais você coloca o pé na polêmica, mais você tem um risco de ser interpretado como um sensacionalista. Isso é um filtro que a gente tem que ter a partir dos preceitos do Código de Ética Médica, quando você está ali no digital, e do Código de Publicidade Médica. Então, o primeiro ponto que eu gosto de ressaltar é isso. Eu posso até, anteriormente, digamos assim, ainda mais imaturo, ter até flertado com o sensacionalismo, porque é natural, é acerto e erro ali, mas hoje eu digo que uma regulamentação como essa do CFM vem para nos ajudar a moderar. Eu fui muito tempo do Kodami, inclusive a gente teve a oportunidade de publicar um material sobre Kodami, e uma das coisas que as pessoas, como você coloca, não entendem, que na verdade está resguardando o médico de evitar que essa exposição. E muita gente não entende isso, acha que forma. é uma trava, né? Mas, por exemplo, eu acho que a gente teve situações muito esdrúxulas no período da pandemia em relação a isso, e foi para mim, o período onde eu tive mais visibilidade. Realmente, todo mundo teve muita visibilidade, muita gente estava em casa com o celular toda hora, né? O pessoal querendo informação. No meu caso, eu meio que acelerei o digital, porque o meu consultório eu tive que fechar por um tempo, parou, porque eu não tinha nem equipamento para atender. Eu consegui transformar rapidamente num consultório de telemedicina, e isso foi bom para mim, para as pessoas, mas ao mesmo tempo com um volume muito menor do que eu teria no consultório normal, que eu só comecei a atender 2 meses depois de março. Foi março, aí eu tive que me reorganizar totalmente, voltei em maio a atender presencialmente, porque era aquela loucura, né? Ninguém sabia direito, tinha que botar face shield. Imagina, criança com catarro no consultório do pediatra é o dia a dia. Aí a gente... eu ficava, meu Deus, eu vou expor minha secretária, eu vou expor as outras pessoas, como é que vai ser? E tem algumas mães que ainda dizem assim, ó, tussa pro médico... Tussa aqui na frente do doutor, deu uma tossida, meu filho. Aí, enfim, então, o que é que acontece? Eu digo que foi uma grande alavanca de engajamento, quando também na pandemia eu decidi acentuar minha presença e me tornar digamos, um líder na informação nessa área. E foi de onde eu cresci, sei lá, de 100 e poucos mil seguidores para 500 mil em 2 anos. Porque realmente eu acompanhei para e passo todo o processo. Não preciso dizer que era polêmica todo dia. Todo dia. E eu me posiciono... Eu não vou nem falar da vacina. Não, olha, depois me fala, eu vou contar a história da vacina com minha filha, para você ter noção do negócio. Eu vou contar, essa eu preciso contar. Mas assim, o que é que acontece? Eu sempre busquei, e até hoje eu busco isso, né? Ser um educador digital e ser alguém que possa fazer uma ponte entre aquela informação meio que de última hora, que a internet tem muito isso, né? Do jornalismo querer sempre fazer breaking news na saúde, e a gente precisar moderar essa breaking news, ir lá na fonte primária. Então... beber da fonte. Naquela época era assim, né? Não sei o que, um estudo de pré-print pequenininho disse que criança não transmitia Covid. Eu falei, mas peraí, como é? Aí eu ia lá, buscava o estudo. Não é bem assim. Está dizendo que a criança tem uma menor quantidade de receptores nasais, então possivelmente... é óbvio que aí vivia aquela dicotomia, né? Um lado dizia assim, criança não transmite, e o outro dizia, a criança vai matar o avô. Aí eu tinha que chegar e dizer assim, não é bem assim e tal. Então, ter me tornado essa voz moderada me fez sofrer um pouco, porque apanha dos 2 lados, mas do lado do engajamento me fez crescer muito. Porque o outro lado que vinha para me atacar, às vezes, não, mas peraí, mas ele está dizendo... E até ele se engana... Faz sentido o que ele diz. Porque ficava meio dicotômico, aparentemente, mas depois ele via que era a voz do equilíbrio. Eu tentava ser a voz do equilíbrio. E você fundamentava o que você... Com a ciência, que é outro ponto que eu digo para os colegas. A gente só tem uma coisa para apresentar ali, a ciência. A gente não pode fugir disso. E a evidência de melhor qualidade. E também queria
credibilidade. Isso. A única coisa que a gente tem que ter cuidado é discernir a ciência, que a ciência não é perfeita. Uhum. Então a gente precisa ensinar as pessoas o que é um artigo científico ruim, o que é um artigo científico bom. Então eu me posicionei assim, entendeu, Paulo? E até os viés que existem muito. Existe, a gente tem que tentar interpretar, não é fácil. Por exemplo, nessa questão da própria pandemia, houve informações contraditórias, então alguém vai dizer assim, mas você estava dizendo que vacina, que medicamento tal, no início poderia ser feito, e depois você disse que o estudo mostrou que não tem validade, e óbvio, a gente estava vivendo incertezas, depois a gente começa a ter certezas, então assim, é um desafio, e foi um desafio, foi polêmica toda hora, mas o saldo, eu lhe digo, foi de muita credibilidade, e aí eu queria pedir licença para contar a história da minha filha, para marcar essa história. Então, o que aconteceu? Quando foi em janeiro de, se eu não me engano, 22, né, que foi liberada a vacina pediátrica para ser feita, né, depois de muita polêmica, moído e tal, e aí eu recebia a coisa que eu mais recebia de pergunta era: vacino meu filho ou não, vacino meu filho ou não, vacino meu filho ou não. E eu nunca quis expor muito minha vida, nunca expõe minha vida pessoal. Digamos, foi uma decisão minha, e que alguns não vão achar que é bom, porque se eu estivesse expondo mais, talvez eu ganhasse mais engajamento, mas eu não quero expor meus filhos, não quero expor a esse ponto, coisa muito pontual que eu coloco, minha esposa, minha filha. Reservar sua vida mas privada. Aí justamente eu cheguei nesse dilema, né? Minha filha ia tomar vacina, eu já tinha decidido isso, e eu achava que a grande marca faço o que eu digo e faço o que eu faço, que é a congruência, e que é muito importante que o médico também se posicione assim. Eu vi muitos pediatras que se colocaram a favor e até outros contra, que nos surpreendeu, e na calada da noite fizeram a vacina em si e na família, né? Então isso é incongruente, tá? Eu digo, eu tenho que ser congruente. O que você diz com o que você faz. Isso. Enfim, aí eu fui lá em Bananeira, fui fazer a vacina na minha filha, Manuela, e aí minha esposa tirou a foto e aí a gente foi discutir, né? Coloco, não coloco, coloco, não coloco. E ela disse, não, coloque. Você acredita, você estudou, você está fazendo e você vai influenciar positivamente as pessoas. Eu digo, mas vai dar moído ainda. Ela disse, não, mas é algo que você acredita. E você defendeu. Óbvio que eu já tinha colado que eu mesmo me vacinei e tal, minha esposa e tal. Mas aí da minha filha foi fogo. Aí quando eu coloquei a foto, olha o azar, né? Nada contra, a favor nem contra, não tem nada a ver com a indústria farmacêutica, essa conversa aqui. Mas lá atrás da foto tinha o isopor das vacinas e estava escrito Pfizer pediátrica. E a enfermeira, minha esposa tirou a foto, só que a mão da enfermeira estava meio ocultando a seringa. A primeira coisa que disseram, isso é uma propaganda. Aí a segunda coisa que disseram, não injetou não. Bom, aí isso aí E aí começou um certo moído, mas foi uma postagem que teve quase 40 mil curtidas. E depois daquela postagem, e teve ali um percentual de polêmica, eu encontrei muitas pessoas, e muitas pessoas que me falaram no direct disseram assim, depois que eu vi aquela postagem, eu confiando no que eu confiei no senhor, acompanhando o que eu acompanhei em toda a pandemia, eu tomei a decisão de fazer nos meus filhos. Então, assim, eu não estou aqui, né, falando isso, colocando que as decisões individuais não devam ser respeitadas, considerando que no Brasil a gente tem uma legislação e na pediatria as vacinas adotadas oficialmente no PNI são obrigatórias, mas ninguém é levado coercitivamente para ser feita agora, nesse momento. Mas o que eu quero é exemplificar a polêmica com uma coisa muito importante que eu deixo como lição também. Seja congruente. Não crie uma atriz ou um ator médico digital ali. Seja você mesmo. Exato. Seja congruente, seja honesto. Obviamente que isso foi uma exposição da vida pessoal, que eu não recomendo que seja imprescindível, mas foi algo que impactou positivamente no fim das contas. Você não trabalha só com o Instagram. Você tem uma diversidade de atuação que me impressiona e que
traz para todos os médicos, agrega valor. Queria que você falasse de outras inserções em outras áreas que você trabalha também. Quando eu comecei a crescer mais, né, me consolidar, dentro desse aspecto de trabalhar como médico também no digital e ter isso como um segundo trabalho fora da medicina do dia a dia, né, do atendimento, surgiram algumas oportunidades que é, por exemplo, trabalhar com infoprodutos, cursos, livros digitais, etc. Então, isso foi um lado. E teve um livro muito importante que você traduziu e que repercutiu fantástico, né? Isso. Foi recentemente, eu tive a alegria muito grande, porque no meio das mil coisas também, desde 2015, eu fiz projetos de pesquisa colaborativos com o CDC dos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças, primeiramente na área do Zika vírus. Você vê, o pediatra interiologista, eu nunca fiz, não tenho mestrado nem doutorado, mas com esse projeto do Zika chamado Zodíaco, fiz 3 publicações de alto impacto em revistas internacionais, junto com esse grupo do CDC e colegas aqui da Paraíba e do Ceará, na época da emergência do Zika vírus. E mais recentemente estou trabalhando com eles também num projeto a gente está fazendo, o projeto terminou, mas a gente está escrevendo o artigo na área de prevenção de infecção em unidades neonatais. Aí, quando eu tive esse relacionamento com o CDC, eu consegui fazer a tradução de um projeto que tem no CDC, que é o Acting Early, que é para vigilância do desenvolvimento infantil. O acompanhamento. E aí eu consegui a autorização para fazer a tradução da cartilha, e com minha amiga, doutora Lilbiana Arantes, uma das maiores especialistas em autismo e desenvolvimento, presidente e uma ótima, tem um posicionamento digital sensacional, ela também. Ela fala muito bem. A gente troca figurinha toda hora, e aí eu a convidei e a gente fez a tradução, e essa cartilha foi publicada ano passado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e isso foi, para mim, também daqueles marcos que a gente nunca pensou, eu nunca pensei que iria chegar. E disponível para acesso. Gratuitamente para os colegas. É um serviço que não tem preço. Isso. E aí, vai ter um valor agregado muito grande, né? E aí também, os colegas começaram a me procurar no Instagram, ali nas mensagens, Flávio, eu queria aprender um pouco disso aí com você e tal. E aí eu lancei um curso de posicionamento digital, tipo, como eu faço? Ensinar os colegas, faz assim, assim, assado. E depois eu lancei uma mentoria. Então eu tenho uma mentoria, digamos, uma oportunidade, é um grupo onde a gente faz o acompanhamento do método digital. Eu tenho colegas de todo o Brasil, todas as especialidades que eu acompanho, se chama Balance Mentoria. Aí depois, não satisfeito, eu comecei a me posicionar no LinkedIn, que eu acho que é um bom lugar para o médico começar a criar conteúdo também, só que é um pouco diferente. É uma pegada mais profissional. Mas tem muitas oportunidades. Aí você vê, eu falo que foi um recorde. Com 5 postagens no LinkedIn, eu arrumei um emprego no startup. Mesmo? Foi. 5. Eu recebi uma mensagem direta lá do CEO, do Andrés. Ele, Flávio, eu estou precisando de alguém para me auxiliar aqui. Isso é muito importante para o colega que está me vendo aqui a entender assim. Todo o ecossistema digital da saúde precisa do médico. Isso é importante. Todo o ecossistema digital na saúde precisa do médico. Toda empresa de inteligência artificial de saúde precisa do médico. Toda empresa farmacêutica precisa do médico não para prescrever, e sim para ser um criador de conteúdo, para ser um avaliador de plataformas, para ser o ambiente expandiu de uma forma exponencial. Falta médico para fazer esse serviço hoje. Isso aí que você está colocando é uma coisa que tem uma disciplina que eu falo sobre tecnologia na saúde, eu digo diretamente ao pessoal, olhe as oportunidades que estão gritando e muita gente deixa passar batido, porque você pode se tornar referência nessas áreas que ninguém até então trilhou. É um oceano azul de oportunidades. Então, esse CEO de uma startup, é uma startup
chamada Dr. Hub, ela é da área, e antes disso eu tinha sido convidado para coordenar a maior comunidade de pediatria digital do Brasil, Sim. que é a Pedigram, pelo Lourenço Tomé, E fantástico, que é da SD né? Connect, que foi essa história, um médico que largou tudo para trabalhar como startupper, e com muito sucesso. Enfim, depois... E tem uma pegada nessa startup, que é a questão da qualificação do médico e discussão de casos Isso, super interessante, super interessante. que você não teria como ter acesso quando você trabalha no interior Jamais, ou isolado, né? Jamais. E aí, enfim, aí ele me convidou para quê? Olha o cargo, consultor médico de conteúdo. Uhum. Então, o que é que acontece? Ele é uma startup de comunicação digital voltada para o WhatsApp, chama WhatsApp Marketing, ou seja, ele difunde conteúdo da indústria para médicos, então lançamentos de produtos, mas com artigos científicos, tudo aquilo que o médico recebe nos congressos, nos consultórios, via digital e, nesse caso, com a potência do WhatsApp. Só que o que é que ele necessitava? De um médico que dissesse, esse conteúdo aqui é bom, vamos fazer isso, a via é essa, etc. Então, desde abril de 2024 que eu trabalho com eles, e ao longo desse tempo a gente desenvolveu várias iniciativas. Também trabalha com inteligência artificial, então, para dar um exemplo, eu aprimorei um WhatsApp que é Sim. Dr. Assist, que por inteligência artificial oferece uma série de ferramentas para o médico, como, por exemplo, consulta de bulas, pergunta ao GPT, calculadora médica dentro do WhatsApp do médico ali. Então, veja, eu juro a você, eu nunca imaginei que estaria fazendo isso. Só pedir para você repetir o nome, porque pode ser que alguém muito rápido não tenha... A empresa se chama Dr. Hub, H-U-B, Dr. Hub. E a IA é Dr. Assist, né? Então, se ele entrar lá na Dr. Hub e se cadastrar, inevitavelmente ele vai ter contato com acesso. A Dr. Assist, ou se não, alguém vai lá no meu direct, pede a você, eu acho que você já tem um link, já entrou lá, a gente manda o link para a pessoa acessar, para o colega acessar. E veja, eu não fui formado para isso, eu não tenho diploma de nada para isso. Eu já acessei e já ressaltei, inclusive Sim, você falou rede, comigo, né? isso. Que é fantástico, né? E estamos começando ainda a desenvolver aquilo ali, e eu lhe digo, quando a gente olha o universo ali dentro das potencialidades, é brutal. Então, eu e você talvez estejamos ainda falando no vazio, né? E os colegas sem entenderem isso, mas as oportunidades para o médico, elas cresceram exponencialmente nos últimos tempos, fora do atendimento da medicina. Essa coisa que a IA vai substituir o médico, isso é relativo. Aquele que não se engajar, não procurar de alguma forma estar atuante, inevitavelmente, como qualquer situação, como outras áreas que deixar de existir, essa pessoa vai ficar obsoleta, né? Isso. Eu gosto de dizer que a IA não vai substituir o médico, mas o médico que não usa a IA, ele vai ser substituído ou vai ficar obsoleto, né? É como eu oferecer para você, como a gente, quando assistia aqueles desenhos, o cinto de multiutilidades, e você recusar. Meio que arrogantemente você recusar. E a IA é um cinto de multiutilidades, assim, que eu tenho cada vez mais que eu uso. Agora, óbvio, entenda, faça o discernimento e use da forma certa. É basicamente isso. Tem uma frase que o pessoal diz que o médico que não se garante no Instagram vai fazer residência. Porém, isso é um conceito meio travado, porque diminui a potencialidade de você juntar duas coisas fantásticas, né? Sim. Eu gosto de dizer assim, as redes, em geral, elas são um terreno muito fértil. Como todo terreno fértil, as ervas daninhas tomam conta muito rápido, né? Porque elas não necessitam de muito esforço para aparecerem ali, e elas acabam chamando a atenção inicialmente, que isso são essas situações que a gente fica meio travado, porque a gente vê colegas cometendo
coisas absurdas ali, oferecendo situações fora do que a gente considera adequado no Código de Ética Médica, especialidades que não estão dentro do que deveria ser propagado da forma errada, ou muitas vezes nem se posicionando da forma correta, e a gente tem uma trava. Mas eu falo assim, você pode plantar uma árvore nesse digital, vai demorar mais tempo, mas quando ela crescer e der frutos, ela é muito mais firme, ela é muito mais sustentável do que... E sempre vai existir a erva daninha, mas ela vai aparecer mais. Eu posso citar inúmeros colegas que estão com esse posicionamento sério e foram muito bem. Eles decidiram plantar a árvore, que demora mais tempo, é necessário uma dedicação. E a gente não pode ter tanto preconceito. Eu ando pelos grupos de colegas, né? E eu fico meio chateado porque, assim, eu digo, poxa, tanto colega fazendo coisa boa nas redes, e os colegas só colocam lá, aqueles que não estão no digital, só colocam as coisas escatológicas das redes ali. Olha o que estão fazendo, acabou a medicina, olha o que esse colega está colocando lá, mas dificilmente colocam as boas iniciativas, elogiam os bons conteúdos. Então, eu acho que isso precisa mudar, essa mentalidade, inclusive a partir de iniciativas das universidades, de iniciativas das sociedades médicas, que já estão mudando. No caso, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria me chamou em São Paulo para nos treinar, fazer um media training, para a gente propagar conteúdo da SBP. Então, essa mentalidade está mudando, inclusive por parte das próprias, o CRM fazendo Sim. isso aqui. Então, assim, está na hora de acabar essa história, esse preconceito. E os colegas que são bons, ou eles se posicionam, ou o mal vai continuar prevalecendo. Exato. E, infelizmente, a gente está com um tempo curto, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, ouvindo, sobre as mídias digitais de uma maneira e a questão da incursão nas startups. Eu deixo para os colegas primeiro eu estou plantando esse incômodo de que eles precisam começar a parar um pouquinho, tirar um pouquinho de tempo para entender esse universo novo que se formou, essa grande necessidade, e é uma necessidade que vai ajudar as pessoas. Se bons médicos estiverem preparados para ajudar boas iniciativas no campo dessa nova saúde digital, as pessoas vão agradecer, porque o médico é muito necessário, mas ele tem que se capacitar, tem que parar para estudar um pouco essa área de inteligência artificial, tecnologia, wearables, enfim, toda essa parte. E quanto ao digital, a mensagem é: deixem de consumir um pouco de conteúdo e comecem a produzir conteúdo para as pessoas. Todos nós, profissionais bem formados, profissionais comprometidos, temos a possibilidade de fazer, inclusive, um trabalho social para educar as pessoas ali. E ao nos posicionarmos eticamente como educadores digitais, tem um impacto que a gente jamais teria nos tempos anteriores. E eu até rogo que eu recentemente tive contato com muita alegria, né? Inclusive sigo ele, o Dr. Selmo Celeno Porto. Eu estudei pelo Porto, semiologia. E eu digo, até o Dr. Selmo Celeno Porto, no alto dos seus quase 90 anos de idade, descobriu o Instagram, cresceu enormemente lá e está lá passando os grandes ensinamentos dele. Porque você, colega que está nos assistindo aqui, ainda não está no digital. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde, começar agora. Flávio, eu quero agradecer em nome do CRM a sua brilhante participação e assim, de antemão deixar o convite para outra oportunidade de a gente continuar, porque assunto não falta, né? E coisas para falar sobre esse tema. Eu que agradeço, viu, Cláudio? Um grande abraço. Queria agradecer o pessoal aqui da Dr. Play pela acolhida e dizer que conte comigo. Ok, muito obrigado.